Bom dia a todos presentes. Daremos abertura à nossa audiência pública para a apresentação do relatório de governança corporativa referente ao exercício de 2023. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os presentes, os que nos acompanham através da TV Câmara e também a esta Casa de Leis, que nos cedeu o espaço, o plenário, para a apresentação do nosso relatório e também a transmissão através da TV Câmara. O relatório de governança corporativa, ele nada mais é do que uma prestação de contas. É uma obrigação, através do Progestão, é um critério do Progestão, para que se traga essa informação mais sucinta aos servidores e aos aposentados e pensionistas. Então, o relatório de governança, ele tem as informações compiladas, resumidas, das principais ações da Caixa de Previdência do exercício de 23. Aí um pouquinho sobre a Caixa. A Caixa de Previdência, ela foi criada em 1993, através da Lei Municipal 1808. Em 2002, através da Lei 2370, nós tivemos uma reforma na lei da autarquia, que ampliou e trouxe o plano de benefícios e custeio do regime próprio. Então, são essas principais evoluções até agora dentro da Caixa de Previdência. Em 2015, o Ministério da Previdência Social, ele buscando aprimorar e profissionalizar os regimes próprios, ele editou uma portaria, a Portaria 185 de 2015, que instituiu o programa de certificação, que é o Progestão. E aí depois houveram aprimoramentos, manuais, mas o Progestão surgiu em 2015. 2019, a Caixa de Previdência, ela aderiu ao Progestão. Nós fizemos a adesão ao Progestão e em 2021 passamos pela certificação e obtivemos a certificação no nível 1 do Progestão, certificação esta que é válida até 5 de janeiro de 2025. Agora, a autarquia ela precisa passar novamente por um processo de recertificação para renovar o certificado no mesmo nível, ou ela pode passar por uma auditoria para obter a certificação nos outros níveis de aderência do Progestão. Os outros níveis de aderência, o Progestão é do nível 1 ao nível 4. O objetivo do relatório, como eu disse na abertura, ele tem por finalidade prestar informações fornecidas pela diretoria executiva quanto aos principais resultados alcançados pela Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba. O método de trabalho utilizado para a elaboração desse relatório, ele trouxe a avaliação atuarial, a prestação de contas e informações compiladas de relatório de gestão interna da Caixa de Previdência, que são as informações básicas, E é importante uma observação. O relatório de governança corporativa na íntegra, ele possui mais de 200 páginas e ele está publicado no site da Caixa de Previdência. No final da nossa audiência, nós deixaremos aqui nós vamos divulgar o site da Caixa e este relatório ele está publicado lá. Então, neste relatório tem avaliação atuarial, tem um anexo referente à folha de pagamento, tem os balanços referente ao ano, relatórios de gestão na parte dos investimentos e todas as atas dos conselhos, do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e as atas também do Comitê de Investimento. Agora, para nós darmos andamento e continuidade à nossa audiência, eu passo ao Edilson, que o Edilson ele trará os dados referente aos segurados, receitas e despesas. Bom dia a todos presentes, bom dia a quem acompanha pela TV Câmara. Passaremos aqui alguns dados dos quantitativos de servidores até 31 de dezembro de 2023. Que dava um total de 8.385 servidores ativos. E quanto à aposentadoria por tempo de contribuições,
Aqui são as modalidades, né, que é contribuição, por tempo de contribuição, por idade e validez e compulsória. Sendo que por contribuição, até 31 de dezembro de 2023, somaram um total de 225 contribuições. Lembrando que é dos últimos anos, né, até 31 de dezembro de 2023. Por idade, que por implemento de idade, somaram-se 322 aposentadorias. A aposentadoria por invalidez permanente são aquelas pessoas que não têm condições de dar continuidade no trabalho, né, são aposentados pela Caixa de Previdência por invalidez permanente, que somou um total de 118 servidores no exercício de 2023. A aposentadoria compulsória são aqueles que são obrigatoriamente a se aposentar aos 75 anos, né? Completou os 75 anos, eles não podem continuar no serviço público, e aí tem que se aposentar compulsoriamente, que deu aí um total de 26 servidores. Pensão por morte, somaram um total de 174 servidores, pensão por morte. Passamos agora a um panorama do resumo das folhas de pagamento naquele exercício, que somando servidores, pensões, pensão alimentícia e aposentadoria, no mês de janeiro, somou um total de R$ 1.934.011,75. No mês de fevereiro, foi um total de R$ 1.990.961,40. Em março, foram um total de R$ 1.963.882,03. Já para o mês de abril, somou um total de R$ 1.960.485,84. No mês de maio, tivemos um total de R$ 2.104.869,13. Em junho, lembrando que em junho a gente paga a primeira parcela do 13º aos aposentados e os servidores da Caixa de Previdência, que aí deu um pulo de um total de R$ 3.197.744,27. Passando para o segundo semestre, iniciando aqui em julho, um total da folha foi de R$ 2.271.686,87. Agosto foi um total de R$ 2.259.299,93. Em setembro, um total de R$ 2.324.991,58. Outubro, R$ 2.461.59,10. Novembro, R$ 2.446.854,72. Em dezembro tem 2 eventos, são a folha normal e mais a segunda parcela do 13º, que até dia 20, obrigatoriamente, tem que ser pagos aos aposentados e pensionistas e os servidores da Caixa de Previdência. Primeiro, a folha normal deu um total de R$ 2.476.802,20, acrescentado da segunda parcela do 13º, que deu um total de R$ 2.180.142,97, que, somando os dois eventos, deu em um total de R$ 4.465.945,22. Esta é a despesa referente ao ano exercício 2023. Passamos agora para a arrecadação de contribuições e outras receitas daquele exercício de 2023. Os repasses das contribuições patronais somou um total de R$ 57.164.673,75. Receita dos investimentos, R$ 46.913.000
R$ 31,82. Repasses das contribuições dos segurados, que somam um total de R$ 56.162.522,85. O Comprev, compensações financeiras, somaram um total de R$ 690.030. Outras receitas, como são receitas pontuais, deu um total de R$ 3.674,90. Valor do pagamento de benefícios e outras despesas. Inativos são os aposentados, né? R$ 22.233.056,95. Os pensionistas somaram um total de R$ 5.007.552,16. Despesa com pessoal, um total de R$ 1.934.454,50. Despesa de custeio é R$ 1.020.846, perdão, repetindo, R$ 1.020.846,07. Resto a pagar, R$ 101.381,40. Aqui já terminei, doutora Mariane, passando a palavra para a doutora. E aí, só uma ressalva, né? Com valores com perdas de investimento, foi zerado. Lembrando também que essas informações estão no nosso site, né? Para quem quer acompanhar, é só acessar lá, que está todos os dados lá. Obrigado. Eu que agradeço, Edilson. Então, dando continuidade ao nosso relatório, a questão agora a ser abordada é a evolução da situação atuarial. Abordando um pouco sobre o custo previdenciário total, nós temos a evolução das receitas no período de 2021 a 2023. Então, nós temos, esses dados foram elaborados pelo atuário, contratado pela Caixa de Previdência, que nos trouxe o comparativo entre a receita estimada e a receita realizada nos 3 exercícios 2023, 2022 e 2021. Então, a receita estimada para o fundo em capitalização em 2021 foi de R$ 88.229.210,93. Em 22, R$ 91.510.257,67. Em dezembro de 23, R$ 113.539.492,11. É possível ver uma variação, que é a diferença entre os exercícios, né? Houve um crescimento na receita estimada pelo atuário de 3,7, comparado ao exercício de 22 para 21, e do exercício de 22 para 23, houve um aumento de 24,1%. Você, fazendo a correlação da receita estimada com a receita realizada, nós temos ali, no exercício de 2021, R$ 80.756.756,41. Em dezembro de 22, R$ 100 milhões, R$ 41.041,62. No exercício de 23, R$ 119.690.896,32. E a mesma lógica que foi aplicada para a receita estimada, ele também aplicou na receita realizada, demonstrando a variação do exercício de 21 para 22, com um percentual de 23,9%, e a variação do exercício de 22 para 23, no percentual de 19,6%. E trouxe também a comparação entre a receita realizada e a receita estimada, que aí nós temos uma variação do realizado para o estimado no ano de 22 de 9,3%, no exercício de 23 de 5,4%. O crescimento da receita no triênio, ele deu-se especialmente em razão das entradas de novos servidores no fundo em capitalização.
bem como um aumento na média salarial dos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Essa foi a justificativa que o atuário nos apresentou para ter o aumento da receita realizada no triênio. A evolução das despesas em 2021 e 2023 segue o mesmo raciocínio, né? Nós tivemos as receitas estimadas e as receitas realizadas, e aí vocês podem ver na tabela apresentada que a receita estimada ela ficou menor do que a despesa realizada. Então, ela ficou menor a despesa estimada do que a despesa realizada. E qual foi o motivo dessa despesa ser menor do que foi o estimado? Que o comportamento das despesas, ela sofre a influência em razão da estimativa de entrada de aposentadorias anualmente. E aqui eu faço uma observação. A aposentadoria, ela é voluntária. As aposentadorias programadas são aposentadorias voluntárias. Então, quando o atuário ele faz o cálculo atuarial, ele faz uma projeção dentro da base de dados dos servidores da Caixa, da Prefeitura, dos aposentados e pensionistas, os servidores da Caixa de Previdência, servidores da Câmara, todos os servidores ativos. Ele faz, principalmente nessa projeção para os ativos, a expectativa e quando esses servidores eles atingirão os requisitos para uma aposentadoria. Então, ele calcula, ele tem lá a data de nascimento, então ele já sabe a idade mínima, e ele tem, quando a base de dados está completa, ele tem o histórico do funcional do servidor anterior. Quando não se tem uma base completa, ele utiliza premissas, mas ele faz um cálculo. E, através deste cálculo, ele faz uma previsão. Então, por exemplo, no exercício de 2023, a previsão do atuário era que nós teríamos a concessão de 100 aposentadorias, no exercício de 2023. E, no exercício de 2023, nós tivemos a concessão de 104 aposentadorias. Então, nós tivemos 4 aposentadorias a mais do que o atuário previu. Mas por quê? Porque eu ressalto isso para vocês. A aposentadoria ela é voluntária. Às vezes, algum servidor que não requereu antes, que ele já havia preenchido o requisito, ele veio agora. Às vezes, o servidor que não tinha a base de dados dele completa na base de dados da Prefeitura, ele trouxe uma CTC de fora, ele averbou, ele preencheu o requisito, e aí essa pessoa ela não foi computada ali com as informações do atuário, que pode ter utilizado uma premissa no cálculo dele. Então, isso impacta. O atuário ele faz o cálculo para nós, trazendo uma estimativa. Aí, o que nós adotamos na Caixa de Previdência, no setor de benefícios? Nós temos um acompanhamento. Nesse ano, nós adotamos um critério. No primeiro semestre, o setor já nos trouxe todas as aposentadorias que foram concedidas e as aposentadorias que serão... E a gente consegue trabalhar dentro do previsto do atuário se a gente está atingindo o que o atuário previu para nós. Ou o que está acontecendo? Bom, o atuário previu a concessão de 100 aposentadorias. Até agora, a gente concedeu 60. Tem quantos requerimentos tramitando no setor de benefícios? Tem quantos servidores que buscaram informações de aposentadoria? Para ter o quê? Uma gestão no setor, para saber se nós estamos próximo a atingir o previsto pelo atuário ou não. Tá? Então, é feita essa gestão no setor hoje de benefícios da Caixa de Previdência. Então, um dos pontos que ele traz é que o comportamento ele sofre essa influência na estimativa da entrada de aposentadorias e entendimento também a orientação da Secretaria da Previdência, indicando assumir uma postura mais conservadora no cálculo das provisões matemáticas em favor da segurança do sistema. A avaliação atuarial ela calcula a data em que cada servidor ativo irá alcançar os requisitos mínimos de acordo com o regime, né, do RPPS, para entrada na aposentadoria e o valor do provento que irá receber.
Então, quando ele fala isso, é dentro da lei da 2.370 da Caixa de Previdência, que nós não fizemos a reforma, tem lá todas as formas de concessão de benefícios previdenciários. Então, tem as regras lá no artigo 13 da aposentadoria voluntária, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e os requisitos mínimos. A evolução da situação atuarial, é possível ver aqui a evolução da situação referente à provisão matemática, tá? Dos últimos 3 exercícios. Em 2021, a nossa provisão matemática era de R$ 1.235.087.418,05. Em 2022, houve uma variação de 35,53%, passou para R$ 1.673.930.395,92. Em 2023, houve uma variação de 10,3%, com uma provisão matemática de R$ 1.846.232.945,66. A provisão matemática nada mais é do que a obrigação calculada pelo atuário do quanto o Instituto precisa ter para pagar todas as aposentadorias e pensões. Então, quando ele faz o cálculo atuarial, ele faz essa projeção. Hoje, o município tem mais de 8 mil servidores. Se todos os 8 mil servidores fossem se aposentar, quanto que a Caixa de Previdência precisa ter hoje de patrimônio para cumprir toda a obrigação de pagar as aposentadorias, pensões ou futuras pensões desses servidores, considerando, inclusive, a tábua de mortalidade. Então, ele faz esse cálculo e ele fala, olha, Caixa de Previdência, vocês precisam ter R$ 1.846.000.000. E aí, através disso, a provisão matemática, que é o passivo, a gente tem que fazer a gestão do ativo. A gestão do ativo é a parte dos investimentos, que o Marcelo depois vai nos apresentar também, tá? A evolução quantitativa e qualitativa da folha. Então, a folha de 2023, 22 e 21, o quanto as aposentadorias programadas, elas correspondiam no percentual da folha de pagamento, as aposentadorias por invalidez, pensão por morte de ativo, pensão por morte de aposentado, pensão por morte de inválido, a alíquota administrativa e o custo normal. Então, é possível ver assim, um crescimento, não um crescimento expressivo, mas houve um crescimento, em alguns casos também a manutenção, né, do percentual, mas o quanto na folha hoje de benefício previdenciário corresponde. O que é uma pensão por morte do ativo? Quando o servidor em atividade falece, o seu dependente, ele requer a pensão. Aí tem também a pensão do inativo, que é quando ocorre o falecimento do aposentado, e a pensão por morte do inválido é quando ocorre o falecimento de um aposentado por invalidez, e aí é solicitado a pensão por morte junto à Caixa de Previdência. E aí o atuário também ele traz essa informação dentro do relatório atuarial dele, separando por essas categorias. E as aposentadorias programadas são as aposentadorias por tempo de contribuição, idade e compulsória. A evolução do plano de custeio, uma alíquota de 14% do ente. O ente, o que engloba o ente? É o empregador. Então, é a Caixa de Previdência, Prefeitura e Câmara. Então, é 14%, a alíquota do servidor, 14%, e sobre o valor que é arrecadado do total da folha, é feito um cálculo que a gente pode utilizar até 2% de reserva administrativa como taxa de administração. Tá? Então, é possível ver que de 2021, 22 e 23, não houve alteração da alíquota, do percentual da alíquota. Na avaliação atuarial de 31 de dezembro de 23, o atuário ele sinalizou, na busca do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, a necessidade de adequação da alíquota patronal apenas.
Então, a alíquota que é hoje de responsabilidade do ente, a alíquota que é de responsabilidade prefeitura, Câmara e autarquia, ele sinalizou a necessidade de um acréscimo de 1,15%, então passando a alíquota de 14% para 15,15%. Já foi encaminhado pela Caixa de Previdência, minuta de projeto de lei ao Executivo, será previsto no orçamento da autarquia e da prefeitura, já a correção dessa alíquota patronal. E aí eu friso, é alteração apenas da alíquota patronal. O atuário não sinalizou a necessidade de adequação da alíquota que é de obrigação do segurado. Então, não haverá alteração na alíquota do segurado, porque não foi isso que ele sinalizou na avaliação atuarial de 31 de dezembro de 23. O confronto entre os valores da provisão matemática e o patrimônio, a gente chama isso de índice de cobertura. Quando você faz, você pega a provisão matemática e o quanto você tinha de patrimônio, de investimento, o patrimônio da autarquia na data da realização da avaliação atuarial, você tem ali o índice de cobertura para o quanto realmente não tem como explicar, porque é isso mesmo, é uma cobertura, quanto aquele valor, o percentual que cobre dos benefícios ali da provisão. Nós tivemos um aumento, né, de 21, ele era 74,92, aí caiu para 62,11 em dezembro de 22, e em dezembro de 23 nós tivemos um aumento que foi para 68,50. Então, houve um aumento aí do índice de cobertura. Lembrando, né, que é feito o cálculo entre a provisão matemática e o ativo garantidor. O ativo garantidor é o patrimônio, que é possível ver também um crescimento. Em 21, nós tínhamos como ativo garantidor um patrimônio de R$ 925.209.975,55. Em 22, nós fechamos com R$ 1.039.608.598,07. E em dezembro de 23, nós fechamos com R$ 1.264.641,32,33. O plano de custeio. O plano de custeio, ele é definido no artigo 25 da Lei 2.370 de 2002. No plano de custeio é onde fica definido a contribuição, a alíquota de contribuição e quais os valores que compõem o custeio, onde a autarquia recebe os garantidores, né? Então, é importante que o servidor ele acompanhe, que ele leia a lei da Caixa de Previdência, que ele conheça a lei da Caixa de Previdência. Então, no artigo 25 é possível ver o plano de custeio. No artigo 3 da mesma lei, da 2.370, o que é definido ali? Quem são os segurados da Caixa de Previdência? Por que eu trouxe essa informação? Porque essa informação é importante para todos os servidores, aposentados e pensionistas. Hoje, a Caixa de Previdência, como eu disse a vocês, ela não fez a reforma da Previdência na íntegra. A única coisa que nós fizemos por obrigação da emenda constitucional 103 de 2019 foi adequar a alíquota para 14%, e isso aconteceu em 2020. Nós fizemos a instituição da Previdência Complementar, junto com o município. Na verdade, nós oficiamos o município. Quem instituiu a Previdência Complementar foi o município. Ainda não está vigorando a Previdência Complementar, porque uma empresa que perdeu o processo de seleção, ela entrou com mandado de segurança contra o município de Santana, porque quem contrata, quem faz o processo de seleção é o município. Então, ainda não passou a operar a Previdência Complementar, porque está sob júdice. Mas já foi criada, né, instituída a Previdência Complementar através da Lei, salvo engano, 4.050 de 2021. E um ponto que é de suma importância: qual hoje os aposentados que recebem, os aposentados e pensionistas que recebem acima do teto do INSS, ele nessa diferença do teto até o valor que ele efetivamente recebe, ele contribui com 14%, tá?
Algo que, dentro da reforma da Previdência, já era possível, se o regime estivesse deficitário, que houvesse a incidência da alíquota previdenciária até para quem já recebia acima de um salário mínimo. Então, nós não fizemos. Tá? Essa alteração, nós permanecemos com a alteração feita na lei desde 2013, que antes de 2013 era possível o aposentado, era possível não, né? O aposentado e pensionista que recebesse um salário mínimo na Caixa de Previdência, ele pagava a contribuição previdenciária. Então, desde 2013, não. Tá? Então, essa é uma observação que a gente precisa deixar isso consignado também, e aonde se tem essa informação no artigo 3º da Lei 2.370. Do exercício de 2023, nós tivemos um resultado atuarial do plano de benefício. Fechamos com déficit, assim como nos exercícios de 21, 22 e 23. 21, nós tivemos um déficit atuarial de R$ 172.392.397 reais, 172.393.167 reais e 61 centavos. Em 2022, um déficit atuarial de R$ 475.039.846 reais e 13 centavos. Em dezembro de 23, R$ 430.192.377 reais e 11 centavos, e esse foi o resultado. Só que quando você faz o cálculo, o atuário também ele leva em consideração se o município implantou planos de amortização buscando o equacionamento do déficit atuarial. E foi realizado no município de Santana, no exercício de 22, a lei que fez o equacionamento, e em 2023, em decorrência da avaliação atuarial de 31 de dezembro de 22, nós tivemos a revisão desse plano de amortização. Então, através do plano de amortização, é feito um desconto. Tá? O atuário ele faz um desconto no cálculo dele, entre o resultado da avaliação atuarial e o valor já assumido na questão, a obrigação assumida no plano de amortização, e aí é onde se obtém qual o valor real de um déficit a ser equacionado. E aí o valor real do déficit a ser equacionado no ano de 23 foi de R$ 128.967.952,80 centavos. As principais causas do déficit atuarial, que é o crescimento das provisões matemáticas devido à diminuição do tempo que falta para que cada participante atinja a elegibilidade à aposentadoria. Isso é uma questão lógica, quanto mais gente próxima a se aposentar, a obrigação de pagamento é maior. Né? Então, é uma das causas. O crescimento da provisão matemática devido à alteração no perfil do grupo de segurado, produzido pelo aumento da quantidade de servidores ativos. Mesma coisa, se aumenta a quantidade de servidores ativos no município, vai aumentar a necessidade do Instituto ter valores e dinheiros ali para cumprir obrigações futuras de aposentadoria e pensão. Então, isso também impacta. Crescimento das provisões matemáticas devido a incremento salarial em função de bonificações, especialmente aqueles que tenham mais tempo de serviço. Então, no caso, seria o adicional da sexta parte, quando a pessoa tem um incremento, o adicional ele tem uma incidência previdenciária, então ele tem um impacto. Crescimento das provisões matemáticas devido a incremento em proventos de aposentadoria e pensão, e alteração na aplicação da tábua de mortalidade atualizada, cuja renovação anual reflete o incremento na expectativa de vida dos participantes, gerando aumento na responsabilidade do plano de benefícios. Então, são pontos que acabam impactando aí, e são as principais causas do déficit atuarial. A portaria do Ministério da Previdência, portaria 1467 de 22, ela oferece uma possibilidade de deduzir o limite do déficit atuarial do valor do déficit atuarial apurado. Então, quando fez aquela apuração, que ele falou, olha, no exercício de 23, vocês fecharam com 430 milhões de déficit,
mas vocês têm um plano de amortização que garante receber 301 milhões, se a gente fizer um cálculo, trazendo isso, né, considerando o limite do déficit atuarial, o LDA, que é o valor que não entra para um equacionamento, deduzindo isso, vocês acabam fechando o exercício com superávit. Ah, mas o Instituto está superavitário? É um superávit técnico, atuarial, com base na resposta ali da avaliação atuarial. Não está superavitário, porque se nós não tivermos o plano de amortização, o Instituto está deficitário. Então, é mais ou menos assim, quando você faz um empréstimo, e aí você deve 400 mil, um exemplo, e você acaba fazendo uma negociação, porque você já tem Você chega e fala assim, eu quero pagar, eu quero adiantar. Ah, tá, se você for pagar hoje, você, em vez de pagar 400, você vai pagar 200. Tudo bem, então é 200 a minha dívida. Só que se você já tem um financiamento de 210, você já tem um financiamento de 210. Então, acaba tendo uma compensação e esses 10, você está com um crédito, mas não é, entendeu? Porque se você não tiver que pagar essa dívida, você não tem esse crédito. Hoje, o Instituto ele não está com um superávit, ele tem um superávit técnico. Tá? Ele tem um superávit, ressalto, é um superávit técnico. O resultado atuarial é deficitário e, em decorrência do plano de amortização, nós fechamos com um superávit técnico. Se não houvesse esse plano de amortização, o resultado seria deficitário. Então, o município ele continua com a obrigação de pagar o que foi a obrigação assumida e revista depois pela Lei 4249 de 2023, que é o plano de amortização. Tá? Por que essa observação? Porque, quando a gente presta informação, ele vai sair com um resultado superávit. Mas é importante que todos saibam que não é um superávit... eu não posso falar que não é um superávit real, porque é um superávit que é calculado hoje com base num plano de amortização. Então, ele existe. Mas, se essa lei ela for revogada, ela deixar de existir, o Instituto ele tem um déficit que ele precisa ser equacionado aí pelo município. Tá? Então, o atual plano de amortização, como eu disse, é mediante aporte. O plano de amortização ele pode ser por aporte, como ele pode ser por alíquota suplementar. A alíquota suplementar ela acaba impactando no limite de gasto de pessoal e o aporte já não. Né? E o município, então, ele assumiu, através da revisão feita na Lei 4249 de 23, a obrigação aí de realizar aportes mensais até o ano de 2066. Então, dentro do exercício de 24, o total de aportes a serem encaminhado para nós, ele soma R$ 7.285.700,40. E aí vocês conseguem ver que ela tem uma progressão. Né? Então, é de acordo com o que o atuário ele apresenta 3 cenários, e o município ele escolheu o cenário que foi mais vantajoso ali dentro das formas para financiamento desse plano de amortização. Tá bom? E aí eu passo ao Marcelo, que o Marcelo vai dar continuidade na parte da gestão dos investimentos. Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste pela TV Câmara. Bom, vamos iniciar aqui a descrição, né, detalhada dos ativos de 2023. Aqui a gente tem um extrato das metas atuariais, né, dos exercícios de 2020, 2021, 22, 23. Em 2023, a gente conseguiu bater a meta. A nossa meta ela estava em torno de INPC mais inflação. O INPC, a inflação foi de 8,93, mas a gente conseguiu ter um rendimento na carteira de investimento
no total de 12,72, o que foi bastante positivo, pois nos anos anteriores, 2022, a gente não conseguiu bater a meta, né? A meta teria ter ficado ali naquela linha central ali de 11,14, só que a gente só conseguiu chegar a 4,93, então ficou um déficit ali de 6,21. 2021 também a gente não bateu a meta, foi um pouco, né, foi mais forte, pois a meta era de 16,12 e a gente ficou negativo, né, ficou negativo 17,61. Tudo isso em decorrência do que aconteceu, né, a Covid, a economia ela teve muito problema, né, no mundo inteiro, e aqui não foi diferente, no Brasil, e isso acabou afetando a nossa carteira, né, o nosso patrimônio. Aqui é a composição da carteira, né, nossa carteira ela é composta 50% por títulos públicos, o restante os outros artigos, inciso, né? A gente tem título público, para quem não sabe, a gente compra título do governo, né? O governo ele emite dívida e ele paga um prêmio e a gente compra. Essas dívidas elas têm vencimento, né? Vencimento longo, e é um investimento muito seguro. E também a gente tem outras linhas que é um pouco mais arriscada, que nem a linha 8, artigo 8. São títulos de ações, títulos de empresa, que a gente compra através de fundos de investimento. É um pouco mais arriscado, mas a legislação ela também nos limita bastante, né, com relação a esse tipo de investimento, para que não tenha risco de machucar o patrimônio da Previdência. Então, para ficar mais fácil de entender, está aqui, olha lá, o Tesouro Nacional, a gente tem mais de 50% investido em título público, depois vem os outros investimentos, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BTG Pactual, e conforme vai diminuindo ali, conforme vai aumentando o risco, vai diminuindo os investimentos. Aqui a gente tem a política, né? A política de investimento. A política de investimento ela é feita em dezembro, no último mês do ano anterior, que a política de investimento nada mais é do que um roteiro que a gente vai percorrer no exercício seguinte. A gente planeja, a gente tem um estudo ALM, que é um norte do que a gente tem que seguir. Não quer dizer que a gente tem uma obrigação de seguir à risca, porque a economia ela é dinâmica, ela vai mudando no meio do caminho. Então, a gente tem aqui os limites, né, de lei. Por exemplo, no título público, a gente pode investir até 100% das contribuições do patronal e do segurado. Tem os outros limites também, né? Conforme vai aumentando o risco, como eu já mencionei, a gente diminui a exposição dos ativos, a exposição desculpa, a gente reduz a exposição na carteira. Aqui, a gente, por exemplo, título público pode até 100%, fundo de investimento de renda fixa, a gente pode ter um limite de 15% a 30%, como está ali, ó, e a gente, na política de investimento, a gente traça um objetivo, né? Então, durante o ano, a gente vai percorrendo esses objetivos e a gente pode mudar de acordo com o cenário econômico. Se a gente vê que tem oportunidade de investir em algum ativo que corra um pouco mais de risco, mas ele traga uma rentabilidade maior, que vai nos ajudar a bater a meta atorial, se a gente enxergar isso, a gente coloca para o comitê, explica, e aí a gente aporta o recurso em ativo de risco.
ou não, né? Ou a gente pode também resgatar recursos em ativos de risco e colocar em ativos mais seguros. Está aqui, ó, o nosso plano de política. E todas as informações que quem quiser acessar, ver a carteira, ver o rendimento, ver as agendas de reunião, de comitê, as atas de reunião, tudo que a gente faz, aonde a gente colocou o dinheiro, onde a gente aportou, os resgates, tudo, está dentro da Caixa de Previdência, é só acessar lá que você consegue ter todas as informações. Tá bom? Investimento é uma apresentação curta, eu vou passar para a doutora Mariane a palavra. Aí uma observação também referente, né, só um adendo na parte do Marcelo, que ele trouxe para nós aqui o comparativo. Nos exercícios anteriores, no 2022, 2021, nós não batemos a meta. Quando não se bate a meta, isso acaba tendo também um impacto no resultado da avaliação atuarial, tá? Porque aí você não tem o crescimento do ativo garantidor. E aí, lógico que você tem um aumento da provisão matemática, né? Porque você tem um aumento de servidores, tem sempre reajuste salarial, então a obrigação ela aumenta, a pessoa ela completa mais um ano de vida, então ela está mais próxima do benefício de preencher o requisito para um benefício previdenciário, para solicitar uma aposentadoria. Então, a provisão aumenta e o ativo ele não cresceu. Então, ele não teve esse crescimento esperado, aí não se atingiu, que a gente fala que, quando é feita a política de investimento, a gente define a meta. E a meta é a mesma meta que a gente utiliza a parte atuarial, que é a meta atuarial, né? Então, define que é para os investimentos um índice, que aí é, no caso, o INPC, e o 5,10 ali que foi definido, que é a taxa que a gente chama de taxa parâmetro. Essa taxa parâmetro, que é quando o atuário ele faz o cálculo da taxa parâmetro, quanto menor a taxa parâmetro, maior a obrigação que você tem que ter de dinheiro hoje, né? E quanto maior a taxa, menor o valor. Só que quanto maior o percentual da taxa parâmetro, mais responsabilidade você atribui para o investimento. Então, então é simples, coloca uma taxa parâmetro de 8%, mas aí a meta para os investimentos é INPC mais 8%. Então, sempre tem que ser feito o quê? Em conjunto, né? Tem que ser trabalhado, definir a meta, considerando o cenário, as estratégias de investimento do Instituto, e com base na portaria, a taxa parâmetro também ela não é definida de uma forma aleatória. Na portaria do Ministério da Previdência, com base no cálculo do passivo, ela traz o percentual mínimo, e é possível para os institutos que tenham atingido a meta atuarial ter um acréscimo na taxa parâmetro, de percentual também definido na portaria. Então, é muito importante quando a gente consegue atingir a meta, dentro de um período que é definido na portaria, que a gente pode ter esse acréscimo. E isso nos favorece no resultado da avaliação atuarial. E não fica muito destoado para uma estratégia dos investimentos. Que se deixasse sem uma definição, talvez as pessoas colocariam um percentual que fosse favorável numa taxa parâmetro para o resultado atuarial, mas ele não analisaria a parte dos investimentos, que poderia nunca atingir uma meta definida simplesmente para não ter um resultado atuarial negativo. Tá? Então, era a única observação que eu gostaria de fazer da parte do Marcelo, que nós fechamos o ano passado até com folga, né? A meta definida era 8,93, nós fechamos com 12,72. O Marcelo falou um pouquinho sobre a questão das publicações, né? Nós temos os conselhos. O Conselho de Administração ele se reúne mensalmente na Caixa de Previdência. O Conselho Fiscal se reúne de forma bimestral, e o Comitê de Investimento também se reúne mensalmente.
vocês conseguem ter acesso às atas dos conselhos e a ata do comitê no site da Caixa de Previdência. Basta acessar o site da Caixa, que é prev.santanadeparnaíba.sp.gov.br. Você vai clicar lá em transparência. Nós trouxemos até um print aqui da tela. Você vai lá em portal de transparência, no verdinho. Depois que você acessa o portal de transparência, em outras informações, ali onde tem uma lupinha, em outras informações, aí tem as atas. Você consegue ter acesso às atas, ao organograma funcional e, inclusive, todas as portarias que são emitidas pela Caixa de Previdência. Aí você tem acesso às atas e consegue acompanhar as deliberações, os assuntos que são tratados pelo colegiado da Caixa de Previdência. O Conselho de Administração ele é formado por servidores efetivos, tá? Servidores efetivos do município, com um nível de formação superior. E nós temos aqui, eu trouxe o nome dos nossos conselheiros, o presidente, que é o Douglas Marinho Pinto, conselheiros titulares Cristina Cândida, Sérgio Reis Pedro Camilo, Rodrigo Formolo e Moacir Francisco. É formado com indicação de 3 servidores indicados pelo Executivo, nomeados pelo Executivo, 1 pela Câmara e 1 pelo sindicato. Tá? E os conselheiros suplentes. No Conselho Fiscal, nós temos a presidente, a Ana Glacinda Salvador da Rocha, os conselheiros titulares, José Clésio Dias Júnior, pela Câmara, Lúcia de Lourdes Damasceno e Lucilene, peço até desculpa que está como Luciene, mas é Lucilene, são indicados e nomeados pelo Executivo, e a Melisa Aparecida pelo sindicato. E também a relação dos respectivos suplentes. E o Comitê de Investimento, que, como membros natos do comitê, eu e o Marcelo, isso está definido no decreto do comitê, indicado pela Câmara, Eva Terezinha Martins, pelo sindicato Biratã Messias Bispo e pelo Executivo Maurício Ferreira. É importante que vocês tenham conhecimento de todos os conselheiros, e são colegas de trabalho da maioria. Busque informação com os conselheiros, participe da Caixa de Previdência. A Caixa de Previdência ela é do servidor público. É dali que muitos, infelizmente, num falecimento, que é dali que vai sair, talvez, a manutenção do seu dependente. Na vida da pessoa, quando ela atinge o requisito que ela aposenta, é dali que vai sair o subsídio para ela da manutenção depois na aposentadoria. Então, é importante que conheça, que acompanhe, que cobre isso da gente, mas o servidor ele precisa ter esse pertencimento da Caixa de Previdência. E, infelizmente, a gente não vê isso. Muito servidor nem sabe o que é a Caixa de Previdência, nem conhece a Caixa, sabe que é descontado todo mês 14% do olerite, e ainda acha que é descontado para o INSS. Acha que está sendo descontado, e não é Caixa de Previdência. Se você é servidor efetivo, concursado, você tem o seu regime próprio. Conheça os conselhos, conheça o comitê, conheça a estrutura da Caixa de Previdência, tenha o interesse, servidor efetivo, de participar da Caixa de Previdência, de participar dos conselhos. Quando atinge os conselhos, ele atinge o período máximo, que não tem como você reconduzir um conselheiro, é muito difícil, e a gente busca isso nas secretarias, busca isso na Câmara, busca, junto ao sindicato, que tenha servidores com interesse em participar. Lembrando que, hoje, a responsabilidade de gestão ela é da diretoria executiva e é dos conselhos. Mas, amanhã, a gente pode não estar aqui, nem eu, nem o Marcelo, nem o Edilson. Mas a gestão e a continuidade, isso precisa ter a continuidade da gestão na Caixa de Previdência. Isso, o presidente do Conselho, Douglas, está aqui, ele falando que precisa de uma formação continuada. Inclusive, até fazendo uma observação do que o Douglas nos trouxe,
essa observação para ser falado a vocês, através da Portaria 9.920, que veio em 2020, foi alterada, em decorrência do artigo 8º-B da Lei Federal 9.717, hoje, os conselheiros eles precisam ter uma certificação específica, né? A diretoria precisa ter uma certificação específica. Quem atua em investimento precisa ter uma certificação específica. Então, a busca também do conhecimento, da profissionalização e do conhecimento desses servidores é primordial para você ter o quê? Uma boa gestão dentro do regime. Tá? Os canais de informação, através dos telefones da Caixa de Previdência, 4154-1116 ou 4154-1758, o e-mail, que é possível entrar em contato conosco através do contato @prev.santanadeparnaíba.sp.gov.br, dentro do site da Caixa de Previdência, ao campo de ouvidoria. Qualquer reclamação, elogio, pode ser feito também pela ouvidoria da Caixa. E o presencial, nós estamos dentro do Centro Administrativo Bandeirantes. O local de atendimento hoje da Caixa de Previdência, dentro da central de atendimento ali, é o guichê 5. Tá? Então, eu quero ir lá tirar uma dúvida. Pode ir no presencial, vai ser direcionado para ser atendido no guichê 5. E aí vai receber as informações. Alguns setores, para você obter uma informação mais específica, precisa de um agendamento, mas a informação básica de como proceder para ser atendido na Caixa de Previdência, você obtém no guichê 5 através dos telefones ou do e-mail. E aí a gente coloca aqui, né, conheça seu regime próprio, né, acesse o site da autarquia, né, prev.santanadeparnaíba.sp.gov.br. E aí nós encerramos a apresentação do relatório de governança corporativa do exercício de 2023. Não sei se tem alguma pergunta a ser respondida no site. Se tem alguma pergunta, alguém sabe me falar? Acho que pelo site, Não tem. O Marcos nos disse que não tem, creio que não. O Douglas só vai fazer essa confirmação para nós também. Creio que não, então dou por encerrada a audiência pública de apresentação do relatório de governança corporativa, exercício 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pela TV Câmara e aos presentes. Tenham um bom dia.